Vou explicar para cada um com mais profundidade, ligando o sentido literal do sinete com o que o nosso Senhor e Pai quer nos ensinar. Antigo Testamento, Gênesis 41, 42. Então tirou Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. No Egito Antigo, o anel do rei era o símbolo máximo de poder. Ele tinha o nome do faraó gravado e era usado para selar todos os decretos reais. Quando Faraó deu esse anel a José, ele estava dizendo: você agora tem autoridade igual à minha. Tudo o que você decidir ou escrever terá força de lei. Você representa o trono em tudo o que fizer. Quando o nosso Senhor nos chama para uma missão, Ele não só nos dá a tarefa, mas também a autoridade para realizá-la. Não somos nós que fazemos por nossa própria força, mas agimos em nome dele. Êxodo 28, 11. Gravarás as duas pedras com os nomes dos filhos de Israel como lavores de sinete. Essas pedras eram colocadas nos ombros do colete sacerdotal. O sacerdote, quando entrava na presença do Senhor e Pai, levava os nomes de todas as tribos gravados como num sinete, ou seja, levava o povo sempre presente diante do Eterno. A gravação de sinete era feita de forma que a marca ficasse permanente e não se apagava. O Senhor nunca esquece do seu povo. Nós estamos gravados na palma da sua mão e no seu coração. Também nos ensina que, como igreja ou líderes, devemos levar os outros sempre em oração e na presença do nosso Pai Eterno. Ezequiel 28, 12. Tu és o sinete da perfeição, cheio de sabedoria e formosura. Este versículo fala originalmente do rei de Tiro, mas muitos estudiosos entendem que se refere também a Lúcifer antes da sua queda. Um sinete é feito para reproduzir exatamente a imagem que está nele. Se algo é chamado de sinete da perfeição, significa que era uma cópia exata, completa e sem defeito do que o Senhor nosso Pai havia criado. Mostra que a criação original do Senhor é perfeita, mas também alerta sobre o perigo do orgulho. Quando alguém se acha perfeito ou superior, pode cair, como aconteceu. Cantares 8:6. Põe-me como selo sobre o teu coração, como selo sobre o teu braço. Explicação detalhada. O sinete era algo que se usava sempre perto, no dedo, no pescoço ou no peito. Pedir para ser como um selo é pedir. Não se esqueça de mim. Leve-me sempre com você. Que nosso vínculo seja tão forte que não se possa quebrar. E o texto completa, porque o amor é forte como a morte. O selo marca para sempre, assim como o amor verdadeiro deixa marca na vida. É o desejo de ter uma relação com o Senhor nosso Pai Eterno, ou com a pessoa amada, que seja íntima, permanente e que defina a nossa identidade. Novo Testamento, em 2 Coríntios 1, 22, o qual também nos selou e nos deu o penhor do Espírito em nossos corações. Aqui, Paulo usa a imagem do selo comercial. Quando um mercador recebia um pagamento parcial, o penhor, ele selava o contrato para dizer: este negócio está fechado, o resto será pago no futuro. O Senhor faz o mesmo conosco. Ele nos sela com o Espírito Santo. Isso é a garantia de que somos seus. O Espírito em nós é o sinal que a salvação é real e que um dia receberemos a herança completa no céu. Não precisamos viver inseguros. Se temos o Espírito Santo, temos a assinatura do meu Pai Eterno em nós, provando que pertencemos a Ele. Efésios 1, 13 e 14. E a fostes, selados com o Espírito Santo da promessa, o qual é o penhor da nossa herança. É a mesma ideia do versículo anterior, mas com um detalhe importante. O selo acontece no momento em que cremos. No mundo antigo, ninguém podia abrir um pacote selado sem quebrar a marca. Da mesma forma, quando o Senhor nos selou, ninguém pode nos tirar da sua mão. A salvação é segura e definitiva. É um presente do nosso Pai Eterno, não baseado no que fazemos, mas no que Ele fez por nós.
Apocalipse 7, versículo 3. Vem até que selemos os servos do nosso Senhor Pai nas suas testas. No meio de juízos terríveis que caem sobre a terra, um anjo é enviado para marcar os servos do Eterno Pai. Esse selo não é visível aos olhos humanos, mas ao nosso Pai, e os anjos o reconhecem. Ele serve para duas coisas: identificação, mostra quem realmente pertence ao Senhor; proteção. Como no Antigo Testamento, o selo significa que aquela pessoa está sob a proteção divina. Mesmo em tempos difíceis ou de confusão, o Senhor sabe quem são os seus. Ele cuida e protege aqueles que confiam nele. Agora eu vou explicar também o versículo de João 3,33, que fala sobre certificar que o Senhor é verdadeiro, perfeito. Vamos explicar que é o ponto final perfeito para tudo o que estudamos sobre o sinete. Aquele que recebe o seu testamento certifica que é do Eterno Pai, é verdadeiro. O que a palavra original diz? A palavra certifica aqui vem do grego esphragizen, que vem da mesma raiz de sfragis, chavro, selo. Na verdade, a tradução literal seria: aquele que recebe o seu testamento põe o seu selo de que o Senhor é verdadeiro. Imagine a cena. No mundo antigo, quando um documento era importante, várias pessoas colocavam seus selos nele para dizer: eu confirmo que isso é verdade, eu assino embaixo, eu garanto que isso é real. É exatamente isso que o versículo está dizendo. Quando você aceita e crê no que Yahushua ensinou, o testamento e o testemunho, você está fazendo algo muito poderoso. Você está colocando a sua assinatura, o seu selo pessoal, declarando publicamente no seu coração: o Senhor nosso Pai é verdadeiro, tudo o que Ele prometeu é real, e Yahushua é quem Ele disse ser. O contraste incrível? O versículo anterior, V32, diz que muitos não receberam o seu testemunho. Mas aqui, João faz uma afirmação forte. Quem não crê, na prática está dizendo que o nosso Pai é mentiroso, como diz 1 João 5,10. Quem crê está selando que o Senhor nosso Eterno Pai é fiel, verdadeiro e cumpridor de todas as suas promessas. Agora que vimos tudo, podemos entender o ciclo completo do sinete. O Senhor nosso Eterno Pai é o dono do sinete. Ele é a verdade, a autoridade e o dono de tudo. Ele nos sela. Quando cremos, Ele põe o seu selo, o Espírito Santo, em nós, dizendo: este é meu, eu o protejo e ele tem a minha autoridade. Nós selamos a verdade. Ao vivermos pela fé, nós colocamos o nosso selo de volta, dizendo: Senhor, Tu és verdadeiro e tudo o que Tu disseste é real. É uma troca de selos. O nosso Pai marca você como seu. Você marca a verdade do Eterno como sua. Isso é o que faz da fé algo tão forte e seguro. E como Yahushua nos livrou do juízo. As 7 trombetas são descritas nos capítulos 8 a 11 do Apocalipse e representam juízos divinos, advertências e eventos que marcam o cumprimento das profecias. Cada uma tem um significado específico, geralmente interpretado de forma simbólica. A primeira trombeta, do juízo sobre a terra. Cai granizo de fogo e sangue sobre a terra, queimando 1/3 das plantas, árvores e toda a vegetação verde. Isso simboliza a destruição parcial da criação e a perda dos recursos naturais, como um aviso para o arrependimento. A segunda trombeta, do juízo sobre o mar. Uma grande montanha em chamas cai no mar, transformando 1/3 das águas em sangue. 1/3 dos seres vivos marinhos morre e 1/3 dos navios é destruído. Representa danos aos ecossistemas aquáticos e prejuízos econômicos e de transporte. A terceira trombeta, do juízo sobre as águas doces. Uma estrela brilhante chamada absinto cai sobre rios e fontes, tornando 1/3 das águas amargas. Muitas pessoas morrem por causa da contaminação. Simboliza a corrupção de fontes de vida essenciais e a amargura que invade a existência humana. A quarta trombeta, do juízo sobre os céus.
Um terço do sol, da lua e das estrelas é escurecido, fazendo com que um terço do dia e da noite fiquem sem luz. Indica desordem nos ritmos naturais, confusão espiritual e perda da orientação. Nesse ponto, uma águia grita: "Ai, ai, ai dos que habitam na terra", por causa dos restantes sons de trombeta dos 3 anjos que ainda vão tocar. A 5ª trombeta, do primeiro ai, tormento demoníaco, abre-se um poço do abismo de onde sai fumaça que escurece o céu. Dela saem gafanhotos com poder de escorpiões, que têm ordem de não danificar a vegetação, mas de atormentar por 5 meses os que não têm o selo do nosso Senhor e Pai na testa. O tormento é tão grande, as pessoas procuram a morte, mas não a encontram. Representa sofrimento espiritual e físico e a ação de forças malignas. A 6ª trombeta do segundo ai, destruição em massa. São libertados 4 anjos acorrentados no rio Eufrates, que comandam um exército de 200 milhões de cavaleiros. Eles matam 1/3 da humanidade com fogo, fumaça e enxofre que saem da boca dos cavalos. Mesmo assim, os sobreviventes não se arrependem de suas obras más. Simboliza guerras, violência e a persistência do mal. A 7ª trombeta, do terceiro e último ai, vinda do reino do Eterno Pai. Ao ser tocada, vozes no céu proclamam: os reinos do mundo se tornaram o reino do nosso Senhor e do seu Filho Yahushua, e ele reinará para todo o sempre. Os anciãos adoram ao Pai Eterno, agradecendo por ter assumido o seu grande poder, e por julgar os vivos e os mortos, recompensando os seus servos e destruindo os que destroem a terra. É o momento da vitória final, da justiça plena e da instauração definitiva do reino do Eterno Pai. É importante lembrar que existem diferentes interpretações teológicas sobre o sentido exato de cada evento. Alguns veem como acontecimentos literais futuros, outros como símbolos de processos históricos ou espirituais. Mas o núcleo da mensagem é sempre o chamado ao arrependimento, a justiça do Eterno Pai e a esperança na salvação final. A explicação também o que significam os ais mencionados no texto? Assim, vamos retomar esse assunto com calma. Na teologia bíblica, a ira do nosso Senhor e Pai não é como a nossa ira humana, que é impulsiva, cheia de rancor ou vingança. Pelo contrário, é uma reação justa, santa e controlada contra o pecado, a injustiça e tudo o que se opõe à sua natureza perfeita. O que ela significa? É a manifestação da sua justiça com o Senhor, nosso Eterno Pai, porque Ele é santo, Ele não pode aceitar ou tolerar o mal, pois isso feriria a sua própria essência e prejudicaria a criação. Não é uma explosão de raiva, mas uma opção deliberada para punir o erro, corrigir os desviados e proteger os inocentes. Ela está sempre ligada ao seu amor, porque Ele ama a criação, Ele se opõe ao que a destrói ou machuca. Como ela se manifesta? No tempo presente, através das consequências naturais do pecado, culpa, sofrimento, desordem, mas também como um aviso para que nos arrependamos. No juízo final, será a condenação definitiva para quem rejeita a sua graça, mas também a libertação para quem confia nele. E a esperança, a Bíblia diz, que a única forma de escapar da ira do nosso Pai Eterno é através do ungido que é Yahushua. Ele levou sobre si o castigo que nós merecíamos, para que por fé nele possamos ser perdoados e reconciliados com o nosso Pai Eterno. É um tema que pode parecer difícil, mas ele mostra o quanto o Senhor, nosso Pai, leva a sério o bem e o amor, e o quanto ele fez para nos salvar. Eu vou falar mais sobre algum ponto específico, com exemplos na Bíblia, ou como isso se relaciona com o amor do Pai Eterno. Eu vou deixar tudo bem resumido com contexto e versículos-chave. Contexto geral: a ira do nosso Pai Eterno não é uma emoção descontrolada, mas a expressão da sua justiça e santidade diante do pecado, da injustiça e da rebelião. Ela surge porque o Senhor nosso Pai ama a criação e não pode tolerar o que a destrói
ou se opõem à sua natureza perfeita. Na Bíblia, vemos que ela é justa e medida. O Pai age com conhecimento completo e imparcialidade, não por capricho. Ela está ligada ao amor, porque Ele quer corrigir, restaurar e proteger os inocentes. Ela tem uma solução, através do sacrifício de Yahushua, que levou sobre si a ira que nós merecíamos, para que quem crê nele seja salvo. O que é a ira do nosso Senhor e por que ela existe? Pois a ira do Eterno Pai se revela desde o céu contra toda impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade em injustiça. Porque não me envergonho do evangelho de Yahushua, pois é o poder do Pai para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Porque nele se descobre a justiça do Eterno Pai de fé em fé, como está escrito. Mas o justo viverá pela fé. Porque do céu se manifesta a ira do Senhor nosso Pai eterno sobre toda a impiedade e injustiça dos homens, que detêm a verdade em injustiça. Romanos capítulo 1, o verso 18. Este versículo mostra que a ira divina é uma resposta clara ao que vai contra a verdade e o bem. A natureza do Eterno Pai é justo e misericordioso. O Senhor é tardo para a ira e grande em benignidade, perdoa a iniquidade e passa por cima da transgressão, mas não absolve o culpado. Em Êxodo capítulo 34 e o verso 7, aqui vemos que o Pai é paciente, mas também não deixa o mal sem consequência. Há salvação em Yahushua. Logo, muito mais agora, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Do Eterno Pai, mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessitais de que se vos escreva. Porque vós mesmos sabeis muito bem que o dia do Senhor virá como o ladrão de noite, pois que quando disserem a paz e segurança, então lhes sobrevirá repentina destruição, como as dores de parto, aquela que está grávida, e de modo nenhum escaparão. Mas vós, irmãos, já não estáis em trevas, para que aquele dia vos surpreenda como um ladrão, porque todos vós sois filhos da luz e filhos do dia. Nós não somos da noite nem das trevas. Não durmamos, pois, como os demais, mas vigiemos e sejamos sóbrios, porque os que dormem, dormem de noite, e os que se embebedam, embebedam-se de noite. Mas nós, que somos do dia, sejamos sóbrios, vestindo-nos da couraça da fé e do amor, e tendo por capacete a esperança da salvação. Porque o meu Pai não nos destinou para a ira, mas para a aquisição da salvação, por nosso Senhor Yahushua. 1. Tessalonicenses 5 e o verso 9, em Romanos capítulo 5 e o verso 9. Porque o Senhor não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação mediante ao nosso Senhor Yahushua. Esses versículos mostram que a esperança não está em fugir do Pai eterno, mas em se refugiar em Yahushua, que pagou o preço por nós. A decisão de cada um. Quem crê no Filho tem a vida eterna. Quem se mantém rebelde contra o Filho não verá a vida, mas sobre ele permanece a ira do Eterno Pai. Mas com certeza, nós vamos fazer um devocional lindo e poderoso para fechar esse tema com chave de ouro. Aqui está ele, baseado nos textos que estávamos conversando. Devocional, da ira para a graça. Leitura, Romanos 1, 18, 5, 9 e João 3, 36. Reflexão. Quando falamos sobre a ira do nosso Senhor, muitas vezes temos uma ideia errada, imaginando um Pai eterno bravo, irritado e querendo nos punir a qualquer momento. Mas a Bíblia nos mostra uma verdade muito diferente. A ira do Pai é, antes de tudo, a prova da sua santidade. O Senhor é tão perfeito, tão justo e tão bom, que Ele não pode simplesmente ignorar o mal, a mentira e a destruição. A ira dele é o que garante que o amor e a justiça prevalecerão no final. É como um pai que ama tanto seus filhos que não pode ver o mal machucá-los sem fazer nada. Mas aqui está a boa notícia que encerra esse tema com esperança. Nós não estamos sob a ira. Romanos 5:9 diz que somos salvos da ira por ele.
Isso significa que Yahushua, no madeiro, não só morreu para nos perdoar, mas morreu para receber sobre si a consequência que era nossa. Ele suportou o juízo para que nós recebêssemos a graça. Do Pai Eterno não está olhando para você com raiva hoje. Ele está olhando para você com misericórdia, porque o preço já foi pago. O Senhor, nosso Pai Eterno, não nos destinou para a ira, mas para alcançar a salvação. 1 Tessalonicenses 5:9. O Senhor, obrigado porque tu és justo, mas também és amor. Obrigado porque a tua ira contra o pecado foi derramada sobre Yahushua no madeiro, para que eu pudesse receber a tua paz. Hoje eu entendo que não vivo mais sob o peso do julgamento, mas sob a cobertura da tua graça. Me ajuda a viver uma vida que agrade ao teu coração, reconhecendo o valor do que tu fizeste por mim. Em nome de Yahushua. Amém. Aplicação para hoje. Viva hoje com a consciência tranquila. Você não está mais debaixo da ira, você está debaixo da graça. Agradeça a Yahushua por ter carregado o seu fardo. Pronto, tema encerrado com chave de ouro mesmo. Que o nosso Senhor, o Pai Eterno, abençoe muito. Espero que esse estudo tenha sido uma bênção para você. Agora, você entende profundamente o que significa sinete no grego, no hebraico, na prática e na teologia.